Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar final de semana, o 14º domingo litúrgico do tempo comum, ano B. A liturgia desse final de semana nos convida a refletir sobre a figura do profeta. O que é ser profeta? O que é profetizar? O que é profecia? Desde quando nós somos batizados, nós recebemos a graça de sermos profetas. E é importante nós refletirmos sobre essa realidade, porque o profeta é alguém chamado pelo Senhor para falar em seu nome. A primeira leitura de hoje traz na pessoa do profeta Ezequiel a reflexão sobre estas realidades. Então nós ouvimos lá que Deus chamou o profeta Ezequiel e disse para ele ficar de pé que ele lhe enviaria a um povo de cabeça dura e de coração insensível. Exatamente estas realidades que nós enfrentaremos como profetas do Senhor. O Senhor nos envia e na nossa missão de profeta encontraremos dificuldades. No entanto, se é Deus que está nos enviando, devemos ter muita confiança de que Deus é quem fará a obra acontecer. Deus também, ao chamar o profeta Ezequiel, ele vai chamá-lo de filho do homem, para que possamos entender que o profeta, ele não é um anjo, ele não é alguém revestido de forças sobrenaturais, ele não é um super-homem, é um homem que Deus chama e dá-lhe capacidade de fazer a obra que tem que fazer, anunciando com muita convicção, com muito amor, as palavras que Deus colocar em seu coração, em seus lábios, para que possa sim transmiti-la. Na verdade, o profeta, ele não fala palavras suas. Ele irá transmitir somente aquilo que Deus pediu para que ele transmitisse, como fez o profeta Ezequiel. Nem mais, nem menos. Somente aquilo que Deus permitisse que caísse no seu coração ao ele abrir os ouvidos para poder assimilar, para poder guardar em seu coração a palavra de salvação, que é o que o profeta transmite. Por isso é importante nós entendermos que quando vamos anunciar essa palavra, precisamos lembrar o que acontecia com os reis antigamente. Quando o rei enviava um mensageiro, o mensageiro tinha que falar em nome do rei. Então, quando ele começava a transmitir a mensagem, ele falava bem assim: aqui fala o grande rei. Se as pessoas não ouvissem a palavra, ou fechassem o coração, ou zombassem desta palavra, eles não estavam zombando do mensageiro, mas sim do grande rei. E depois, cada pessoa, por zombar da palavra do rei, ia pagar as consequências deste não respeito à palavra transmitida. Então, é exatamente isso que a liturgia nos ensina, que queira ouvir ou não queiram
ouvir essa palavra, o importante é que fizemos o anúncio, porque a nós não compete colhermos o fruto do anúncio, mas simplesmente anunciar esta palavra. Importante é que saibam que ali há um profeta, seja em qualquer parte que Deus nos enviar, a nossa presença como profeta tem que ser sentida, mesmo que as pessoas não acolham esta palavra transmitida. Cada um irá depois responder ao grande rei. Mas também corremos um risco muito grande, porque o profeta, ele tem a dignidade de transmitir palavras de salvação. E essa palavra é uma riqueza imensurável. No entanto, corremos o risco de acharmos que o que estamos transmitindo é nosso. Por isso que a segunda leitura fala do apóstolo São Paulo, do pregador São Paulo, do profeta do Novo Testamento São Paulo, o perigo do orgulho, de entrar em nosso coração. Então São Paulo, ele diz que tinha um espinho na carne, que pediu 3 vezes ao Senhor que tirasse esse espinho, mas o Senhor disse: a minha graça te basta. O que seria esse espinho na carne de São Paulo? Ninguém poderia saber qual este espinho. Só sabemos que é uma tribulação que ele passava para que o orgulho não dominasse o seu coração. Talvez uma doença, ou como dizem muitos teólogos, talvez seja sua inimizade com os seus irmãos judeus israelitas, que muitas vezes perseguiam São Paulo por ele ter se convertido ao cristianismo. Por isso, São Paulo, ele sentia profundamente esse sofrimento e queria se libertar dele, mas o próprio Jesus disse para São Paulo, para que o orgulho não dominasse o seu coração, a minha graça te basta. Então São Paulo vai dizer, é na fraqueza que eu me sinto forte. Quanto mais esse espinho era introduzido na carne de São Paulo, mas ele tinha forças para continuar a sua missão. Então é importante nós entendermos que muitas vezes dá a impressão que quanto mais trabalhamos para Deus, quanto mais profetizamos, mais as dificuldades aparecem. Exatamente para isso, para nós sabermos que a força que está em nós não provém das nossas capacidades, mas sim da graça de Deus. E no Evangelho nós percebemos algo diferente. Normalmente encontramos Jesus em conflito com os doutores da lei, com os sumos sacerdotes, com os fariseus, com os saduceus. No entanto, esse final de semana nós encontramos Jesus em conflito com a simples população de Nazaré. Exatamente aqueles que eram conhecidos por Jesus, que não entendiam a missão de Jesus como profeta e como também o Messias. Mesmo porque este povo
foi formado para esperar o Messias, um grande rei poderoso, com riqueza, com uma sabedoria aprendida nas grandes escolas dos rabinos, dos mestres. De repente, Jesus aparece com muita sabedoria, com toda a pobreza. Aquele povo de Nazaré entra em parafuso. Como entender aquilo que eles tinham aprendido a vida inteira nas escolas dos rabinos, nas sinagogas? Era contraditório aquele Jesus que se apresentava como o grande enviado por Deus. Mas a contradição fica ainda mais perturbadora para aquele povo, porque eles ouviram falar dos milagres que Jesus fazia. Curava os cegos, libertava os endemoniados, fazia com que o coxo andasse, fazia com que os cegos voltassem à visão ou enxergasse pela primeira vez como cego de nascença, multiplicava os pães. Como eles poderiam entender se ele não fosse o Messias realizar tão grandes prodígios? Talvez a realidade desse povo de Nazaré, que esperavam homens poderosos, ou pelo menos um homem poderoso para aceitá-lo como o Messias, realidade de cada um de nós, que muitas vezes esperamos que poderosos, como políticos, grandes pregadores, homens que façam milagres, sejam aqueles que são enviados por Deus. Nem sempre é assim. Quanto mais simples o profeta, quanto mais pobre o profeta, quanto mais o profeta confia em Deus, exatamente é o que traz sinais que realmente Deus está agindo através dele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de final de semana vem nos instruir, vem nos ensinar que para sermos profetas precisamos seguir o exemplo do profeta Ezequiel. Seguirmos o exemplo de São Paulo e seguirmos exatamente o exemplo de Jesus, que muitas vezes, como já ouvimos em outra passagem do Evangelho, nem os seus próprios familiares entendiam a sua missão. Lembremos que outro dia eles foram em Cafarnaum buscar Jesus porque estava fora de si, achavam que Jesus estava ficando louco. No entanto, Jesus não voltou com seus familiares e hoje, no Evangelho, nos apresentado nesse 14º domingo do tempo comum, ele vai espontaneamente a Nazaré como profeta, com a sua nova família, com pessoas cobradoras de impostos, com pescadores, com pessoas simples, pobres, e apresentando eles como a sua nova família, e dizendo que os seus familiares são aqueles que fazem a vontade do seu Pai. Então, peçamos a graça de sermos da família de Jesus, fazendo exatamente aquilo que ele nos ensina a fazer, não com palavras, mas como um verdadeiro profeta, com exemplo de vida, testemunhando o reino de Deus, anunciando
é esse reino que está presente no meio de nós e precisamos nos multiplicarmos como profetas que somos de fato pelo nosso batismo para transmitirmos às pessoas a alegria do reino de Deus que chegou, está presente em nosso meio para nos conduzir à experiência de salvação. Que Deus nos ilumine nesse 14º domingo e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.